querido aluno, querida família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e hoje, para o 7º ano, nós vamos falar sobre textos de divulgação científica, que é um gênero textual muito interessante, não é mesmo? Quem gosta de ciências, então, sempre gosta de ler esse tipo de texto. Bom, mas vamos lá. Então, por falar em ciências, a gente precisa começar aí, né, para falar de texto de divulgação científica, de falar da origem aí desse termo. Então, a palavra ciência, ela vem do latim scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. Tudo a ver com a disciplina, não é mesmo? Tudo a ver com o tema. Então, a ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou da prática, baseado em princípios que são certos, que são comprovados, não é isso? São fatos aí, né, comprovados pela ciência. Bom, o primeiro texto que a gente tem contato, né, o primeiro texto que surgiu a nível de divulgação, dentro desse gênero, né, de divulgação científica, é o verbete. O verbete foi o primeiro a surgir e é um dos primeiros que a gente tem o contato, né? Inclusive eu fiz um recorte aqui, né, do verbete. O verbete que define o que é verbete. Olha só, então o verbete é palavra de dicionário, enciclopédia ou glossário, vocábulo, palavra, conjunto que contém essas palavras com suas acepções, significados e explicações. Então aqui é o verbete que traz o significado do próprio verbete, da palavra verbete. Então, o dicionário, seja ele impresso, seja ele online, né, é um dos primeiros textos de divulgação científica que a gente tem contato. Então, eu fiz aqui um recorte, né, com o significado aqui de Joaninha. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso mais a fundo, a gente vai analisar um texto científico, um texto de divulgação científica sobre esse pequeno inseto. Então, aqui a gente tem, né, tanto no formato impresso quanto no formato online, o verbete tem essa estrutura. Então, ele traz o significado, fala que vem da zoologia, né, tem todas as definições. A joaninha não é só um inseto, é um tipo de peixe também, olha que interessante. Tem aqui, né, a classe gramatical, que é um substantivo feminino, tem a separação silábica da palavra, joaninha, tem também o plural, então tem várias informações aí sobre esse vocábulo, sobre essa palavra. Dentro ainda dos verbetes, a gente encontra livros, né, as enciclopédias, que também estão no formato impresso e hoje a gente verifica também muito esses verbetes aí, né, as enciclopédias no formato online. Dentro do verbete da enciclopédia, a gente encontra mais informações, não só a definição, não só o significado, mas a gente encontra informações mais densas, mais complexas, né? Principalmente informações desse cunho aí científico, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a etimologia da palavra, né? A origem desse nome, o nome científico da joaninha, as características. Então, os verbetes das enciclopédias, eles têm mais esse viés científico, né? De trazer estudos mesmos, informações aí mais detalhadas. Bom, então vamos lá. Partindo para falar exatamente desse gênero, o texto de divulgação científica, ele é um texto expositivo, argumentativo, mais elaborado, mais denso, com mais detalhes. Ele é produzido mediante pesquisa, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um determinado tema. A finalidade principal de um texto de divulgação científica é popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível, irrefutável, ou seja, são informações comprovadas pela ciência. A respeito da linguagem, tem que ser uma linguagem clara, objetiva, impessoal. Eu estou apresentando ali fatos, informações que são comprovadas pela ciência. Então, destituído de marcas pessoais, com verbos geralmente na terceira pessoa. Por mais que seja uma linguagem clara, objetiva, impessoal, né, mais próxima da norma padrão, ela ao mesmo tempo tem que ser uma linguagem acessível. Né? Várias pessoas precisam consultar ali um dicionário, uma enciclopédia e outros textos e entender aquelas informações que estão sendo transmitidas. Devem ser evitadas expressões populares, linguagem coloquial, gírias, figuras de linguagem, expressões que causam redundância e ambiguidade. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas, os jornais, os livros, plataformas de divulgação científica, a televisão e a internet, que hospeda dicionários, enciclopédias, né? A gente vai ver um videozinho também de divulgação científica, então vários canais divulgam aí essas informações. Bom, e aqui falando da joaninha novamente, né? Olha que curiosa essa foto.
Você já viu tantas joaninhas agrupadas assim, todas juntas? Por que será, hein? Será que foi proposital? Será que alguém colocou todas elas juntas? O que será que aconteceu? Será que tem alguma explicação científica para isso? Bom, olha só, certa vez nos jardins de uma escola começaram a aparecer muitas joaninhas. Os alunos que lá estudavam e que eram muito curiosos, observaram o fato e começaram a brincar de caçá-las para mantê-las como animais de estimação. Elegeram algumas de determinadas cores como sendo as que traziam sorte. A disputa por essas causava intrigas e confusões. Vamos lá, agora me diz aí, o que você sabe sobre as joaninhas? Como que os professores dessa escola poderiam resolver essa situação? O que poderia ter acontecido para que o número de joaninhas aumentasse tanto e elas ficassem tão juntinhas, tão acumuladas no mesmo lugar? Para que servem as joaninhas? Qual que é a função delas na natureza? Afinal de contas, todos nós temos o nosso papel na natureza, não é mesmo? Será que tem uma função de acordo aí com o olhar da ciência? Existem joaninhas de todas as cores? Os alunos poderiam fazer aquilo? Será que foi proposital? Eles colocaram todas as joaninhas juntas daquele jeito? As joaninhas trazem realmente sorte? Você acredita? Você tem algum animal aí, um inseto, algum bichinho que você acredita que te traz sorte, que é símbolo de sorte para você? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Então aqui a gente tem, né, no dicionário online, eu fiz um recorte aqui de um verbete que traz o significado de joaninha. Então, joaninha é um substantivo feminino, vem da zoologia, designação geral atribuída aos vários tipos de besouros, geralmente de cor e ou desenhos variados, tartaruguinha, tatuzinho. Pode ser também um peixe, é um tipo de peixe normalmente de 30 centímetros de comprimento, de corpo alongado e com manchas escuras, Maria Genza e Michorne. Da etimologia, né, a origem da palavra vem de Joana, maisinha. Na classe gramatical, um substantivo feminino, a gente tem a separação silábica joaninha e o plural joaninhas, certo? E o dicionário costuma trazer alguns exemplos também, né? Frases aí com a palavra contextualizada. Aqui a gente tem um verbete de uma enciclopédia. Joaninha é o nome comum dos insetos coleópteros da família Coccinellidae. Olha só, aí já tem termos científicos, né? As espécies dessa família geralmente têm um corpo semisférico em elitros vermelhos, sarapintados de manchas pretas, embora haja de outras cores. Assumem particular relevo na agricultura biológica como predadoras de pragas agrícolas, porquanto desempenham funções de controle biológico. Há muitas espécies dessa família que podem ser confundidas com as de outro grupo de besouros pequenos e coloridos. A família dos Crisomelideus. Isso, vou precisar da ajuda de um professor de ciência, hein? Enfim, aí aqui a gente tem a etimologia, né, o nome científico, outras características das joaninhas. Então aqui a gente tem um verbete de enciclopédia, que é, como o verbete do dicionário, um texto de divulgação científica. E que tal a gente aprofundar um pouquinho mais no assunto e assistir agora um vídeo de divulgação científica que vai falar do mesmo tema, sobre esse inseto tão curioso, tão interessante, tão bonitinho que é a joaninha. Vamos lá, vamos conferir? A joaninha é um besouro. Pertence à família dos coccinelídeos. Podem medir de 4 a 8 milímetros, vivendo até 180 dias. Seu corpo é semisférico, cabeça pequena, 6 patas muito curtas e asas membranosas muito desenvolvidas, protegidas por uma carapaça quitinosa com cores vivas em desenhos variados. Como os demais coleópteros, passam por uma metamorfose completa durante seu desenvolvimento. Seus ovos eclodem em 1 semana e o seu estágio larval é de 3 semanas, durante o qual o inseto já apresenta a mesma alimentação do adulto. As larvas geralmente têm corpo achatado e longo, com tubérculos ou espinhos e faixas coloridas ao longo do corpo. Possui 2 antenas, que servem para sentir o cheiro e o gosto. Há cerca
de 4.500 espécies na família, distribuídas por 350 gêneros, diferenciados pelos padrões de cores e pintas da carapaça. As joaninhas são predadoras no mundo dos insetos e alimentam-se de afídeos, moscas da fruta, entre outros tipos de insetos. A maioria deles nocivos para as plantas. Uma vez que a maioria de suas presas causam estragos às colheitas e plantações, as joaninhas destacam-se por serem benéficas para a agricultura. Apesar da grande utilidade, este inseto sofre com os agrotóxicos utilizados pelos agricultores em suas plantações. As joaninhas são parceiras naturais do seu jardim. Preserve essa ideia. Muito bacana esse vídeo, não é mesmo? Você viu que interessante o formato da larva antes dela virar joaninha? Nossa, achei muito curioso, não sabia dessa informação. É bom que a gente está sempre aprendendo aí com esses textos de divulgação científica, não é mesmo? Mas olha só, o vídeo não respondeu a nossa pergunta. Por que será que aquelas joaninhas da foto estavam tão juntinhas, tantas joaninhas e tão próximas umas das outras? Que tal a gente procurar então a resposta em outro texto de divulgação científica? Vamos lá? Olha só. Por que minha casa está cheia de joaninhas? As joaninhas normalmente são incluídas em uma categoria de insetos benignos. De fato, muitos agricultores utilizam essas belezas vermelhas de pontinhos pretos para defender suas plantações de pestes. Elas se alimentam de pulgões que podem acabar com as folhas e caule das plantas. Um jardim cheio de joaninhas, se alimentando de aproximadamente 50 pulgões por dia, é um bom negócio. Uma casa cheia de joaninhas, nem tanto. Olha que interessante, as joaninhas aí sendo usadas para controle de pragas, hein? Mas, ó, na casa da gente pode ser que elas não sejam tão bom negócio assim, né? Vamos continuar com a leitura do texto. As leis de atração. Cores atraem as joaninhas, o que quer dizer que se você possui uma casa colorida, as joaninhas tendem a escolhê-la como abrigo para o inverno. Mas as cores não são o único fator que atrai joaninhas para as casas. Fendas nas telhas, molduras de janelas ou portas são convidativas às joaninhas para entrar em uma casa quentinha e hibernar. Casas pouco isoladas ou com paredes voltadas para o sul, abertas para a luz do sol, também fazem parte das favoritas das joaninhas. Uma vem, todas vêm. As joaninhas liberam feromônios, que sinalizam para outras joaninhas sua presença. Apesar de ser bom para as joaninhas, é ruim para a sua casa. Este aroma natural das joaninhas pode atrair centenas delas para um mesmo local. Elas irão entrar pelas fendas e rachaduras, se juntando às outras joaninhas, num esforço para se manterem aquecidas durante o inverno. Antes que você se dê conta, haverá uma infestação que só será notada quando o tempo esquentar novamente e as joaninhas retornarem ao movimento. Olha só, então aqui a gente já tem a resposta, não é mesmo? Então as joaninhas, elas exalam aí, né, um cheiro e um odor chamado de feromônios, e aí elas atraem outras joaninhas, principalmente no inverno, e elas ficam todas juntinhas aí para que elas se aqueçam. Vamos lá, continuando aqui a leitura do texto. Dentro e fora. Quando o inverno acabar, com a chegada da primavera, as joaninhas normalmente sairão das fendas e voltarão ao calor do ambiente externo. Algumas vezes, elas se confundem e entram na casa ao invés de sair. Este é um fenômeno relacionado apenas à temperatura. As joaninhas sentem um clima quente do lado interno e do lado externo e escolhem aleatoriamente uma direção. Portanto, se encontrar uma população interna de joaninhas voando perto das janelas, abra-as e deixe os insetos saírem. Confusão resolvida. E agora, se você começou a perceber joaninhas voando dentro da sua casa, não há razão para pânico. Elas não picam, não estragam a mobília, não fazem mal a animais domésticos ou às crianças. Em vez disso, pairam nas esquinas, paredes e teto procurando uma maneira de sair. De fato, é preciso que saiam, afinal, é do lado de fora que estão os pulgões. Assim que vir joaninhas, coloque um saco em seu aspirador de pó e aspire-as. Remova o saco do aspirador e liberte-as do lado de fora, deixando-as retornar ao ambiente externo. Repare
repare as rachaduras e fendas para que elas não possam voltar no próximo inverno. Olha só, bem bacana essa solução, essa alternativa, né? Que a gente consegue aí, com aspirador de pó, tirar as joaninhas da nossa casa, colocá-las no ambiente externo, lembrando que elas têm um papel muito importante no controle aí dos pulgões. Bom, mas vamos falar um pouquinho da estrutura dos textos de divulgação científica. Bom, essa estrutura ela é bem flexível e ela pode variar aí dependendo do assunto, né, dos dados científicos que vão ser apresentados, dos conceitos, do público-alvo e do veículo onde ela será divulgada. Mas geralmente na introdução a gente tem a apresentação do assunto principal. Lá ela traz informações que são conhecidas, informações que são novas para o leitor, e o intuito é situar e atrair o leitor para que ele leia o texto na íntegra. Já no desenvolvimento, o autor vai apresentar novas informações, explicar, embasar cientificamente, dar mais detalhes, né, trazer curiosidades e outras informações para o leitor. Na conclusão, ele deve apresentar os resultados, no caso de uma pesquisa científica, e fazer o fechamento, né, com uma exposição temática, por meio do entrosamento entre as ideias apresentadas lá no início e as ideias aí da conclusão, né, do final, do fechamento do texto. Algumas dicas caso você precise produzir um texto de divulgação científica. Primeiramente, é necessário que se tenha clareza sobre a ideia principal que será apresentada. Então, qual é a principal informação científica que eu quero transmitir no texto que eu estou produzindo? Eu posso até trazer outras informações além da principal, mas eu tenho que ter clareza qual é a principal. E a partir dessa escolha, eu vou partir para a seleção das provas que embasarão a mensagem do texto. Então, cientificamente, né, onde que eu vou comprovar isso? Onde que eu vou buscar esses estudos? Por que as joaninhas se agruparam? Né? Os cientistas descobriram que é por causa do feromônio. E elas ficam todas juntinhas e também porque elas querem se aquecer no inverno. É possível acrescentar textos não verbais para potencializar a compreensão dos assuntos. E aí você pode acrescentar imagens, você pode acrescentar, no caso aqui, né, se for um site, você pode incorporar alguns vídeos, né? Tudo isso é possível e torna seu texto muito mais interessante. Apresentar o tema do texto de modo simples e próximo do leitor, né? Apesar de ser um texto de divulgação científica, não é agradável você ficar lendo texto que tem um vocabulário com palavras muito rebuscadas ou palavras de difícil entendimento. Bom, vamos lá. E para a gente ver se a gente entendeu direitinho o que é um texto de divulgação científica, que tal a gente jogar agora? Vamos lá? Bom, vamos lá então. Vamos completar aqui as frases para revisar o conteúdo da aula de hoje. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Possuem linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais, com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Evita-se as expressões populares, a linguagem coloquial e gírias, e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. São escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Muito bom, bem bacana, né? Tenho certeza que a gente aprendeu direitinho. Bom, então essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Nós falamos bastante sobre o texto de divulgação científica e aprendemos muito também sobre as joaninhas, não é mesmo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e te espero na próxima aula. Até lá!